Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa, ao nosso trabalho dessa segunda fase, que é olhar, discutir, apresentar para vocês as peças processuais da segunda fase da prova da OAB em Direito Constitucional, mais os problemas que a gente vai começar a partir da aula de hoje a desenvolver. E meu nome é professor Antônio Marcelo Pacheco, sou professor de Direito Constitucional aqui do Verbo. Portanto, bem-vindos à nossa segunda fase processual. A aula de hoje ela vai continuar nosso desenvolvimento sobre algumas das peças apresentadas pela Fundação, mas eu começo a dar uma ênfase também aos problemas que nessa segunda fase têm sido colocados juntos com da banca com aquela peça tradicional. Porque, pessoal, a peça vai dar, sem dúvida nenhuma, para vocês uma grande vantagem na pontuação final da avaliação. Mas vocês não podem perder todos os problemas, os 4 problemas que geralmente, tradicionalmente, acompanham a peça processual. Bom, em relação à nossa última aula, eu recebi algumas questõezinhas que eu gostaria de conversar com vocês e eu já vou chegar na peça para a gente poder começar a discutir. A ação direta de inconstitucionalidade. Me questionaram por que era uma ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, me acompanhe aqui no quadro. Eu venho dizendo para vocês desde o primeiro dia de nossas aulas. Toda a resposta possível que vocês vão encontrar na segunda fase da prova da OAB já está presente na própria estrutura da pergunta que eles colocam, do problema que eles colocam para vocês resolverem. Então, como eu estava dizendo para vocês, muitos me questionaram sobre esse problema da prova da OAB. E eu disse, como sempre venho dizendo, que aqui dentro está o universo pelo qual vocês vão desenvolver a resposta. Já está dado no problema. Eles não têm como criar um problema sem que vocês possam perceber os elementos que vão levá-los à resposta. No momento em que eles colocam dizendo o governo brasileiro, preocupado com os índices crescentes de ataques terroristas no mundo, vinculou-se à Convenção sobre os Direitos Humanos das Vítimas de Atividades Terroristas, Convenção Internacional de âmbito multilateral, que estabelece restrições aos direitos dos presos condenados por crimes resultantes de atividades terroristas, e o presidente do Congresso Nacional ratificaram esse documento, que traz um artigo 22, que cria uma nova forma de tratamento à questão da relação das presas com seus filhos, e não é mais mandado de segurança. Porque eu estou discutindo aqui não apenas o direito da pessoa, eu estou discutindo um direito constitucional. O que eu estou ferindo não é apenas o direito das presas. Eu estou ferindo o direito constitucional das presas em continuarem com seus filhos enquanto durar o período de amamentação, e eu não posso, na prova, determinar qual é o período de amamentação, porque depende da relação do filho com a mãe, do próprio filho, das condições de saúde do filho, das condições de produção de leite da mãe. É uma série de questões que são práticas, mas ao mesmo tempo subjetivas da relação mãe-filha, que um acordo, tratado ou convenção pode mudar. Então eu não posso entrar com um mandado de segurança. Eu preciso entrar exatamente com a peça, que foi a peça que a Fundação entendeu, e entendeu corretamente, que era a mais correta, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade com a medida cautelar. Por que é uma direta de inconstitucionalidade? Porque o artigo 22 deste tratado, deste acordo que o Brasil ratificou, fere claramente o pressuposto que dá às presas na Constituição o direito das presas guardarem, manterem, continuarem a ter contato com os seus filhos no período de amamentação. Então eu não posso que um tratado, acordo ou convenção entre no nosso país e revogue o dispositivo constitucional, porque não existe esse efeito. A soberania seria completamente quebrada se um efeito de um tratado, acordo ou convenção revogasse o dispositivo constitucional. O que eu posso, na verdade, é enfraquecer no dispositivo constitucional não a sua validade, não a sua vigência, não a sua existência. O que eu posso enfraquecer é a sua eficácia, que é exatamente o que acontece neste problema aí. O artigo 22 não tem o poder da Convenção de tirar nem mesmo a eficácia,
Porque ele não é mais benéfico, ele é maléfico em relação ao direito dado na Constituição, que é uma situação completamente diferente, por exemplo, e alguns e-mails me fizeram essa observação, do inciso 67 do artigo 5º, que trata das prisões civis por dívida. Alguns disseram, mas não é o mesmo caso, por exemplo, do inciso 67, que a gente sabe que ninguém mais fica preso porque é um depositário infiel. Não, não é a mesma situação. Por que não é a mesma situação? O Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 7º, inciso 7º, ele diz que ninguém mais vai prender alguém na condição civil de depositário infiel. Os países se comprometeram a isso. Então o pacto, defendendo liberdade. A liberdade é mais benéfica do que a ideia de prisão colocada na própria Constituição. Então, se é mais benéfica, o efeito passa a predominar sobre a eficácia da norma constitucional originária. Mas, mesmo assim, não foi revogada a prisão civil do depositário infiel. Ela continua válida, ela continua vigente, ela mantém a sua existência, ela só perdeu a sua eficácia. Neste caso aí, que é o problema apresentado pela Fundação Getúlio Vargas que a gente está discutindo, a Fundação, ela oferece uma situação em que um artigo de uma convenção é mais prejudicial do que o mínimo já dado na Constituição. Eu não posso, então, tirar a eficácia daquilo que é melhor para a pessoa e que está na Constituição do que aquilo que vai prejudicar a pessoa que está sendo defendida pela Constituição. Então, para aqueles que me mandaram a questão dizendo não, mas conforme o 67, o artigo 22 também teria que tirar a eficácia do direito das presas continuarem com seus filhos enquanto estão em fase de amamentação. Claro que não. Quem é que eu estou protegendo? Eu não estou protegendo a presa, eu estou protegendo aquele que está na condição mais precária, que é a criança, que tem e precisa do leite da mãe para ter um crescimento melhor do que simplesmente nasceu, tira a criança, corta o cordão umbilical e entrega para que ela possa ser atendida longe daquilo que é o colostro da mãe, o leite materno, que é o que vai lhe permitir fortalecer o seu próprio organismo. Então não dá para comparar, pessoal, o inciso 67 com esta situação. E muitas pessoas me disseram, mas é mesmo uma medida cautelar? Não seria uma antecipação de tutela? Eu não estou antecipando o leite para as crianças. Eu não estou garantindo que as crianças venham beber o leite da mãe. Eu estou garantindo que as crianças e as mães se mantenham juntas enquanto estiver no estado de amamentação. Então eu não posso antecipar uma tutela, porque não é o bem que está sendo prejudicado, é a relação. A relação é algo abstrato. Mas são duas pessoas concretas, sim, mas a relação em si, ela é subjetiva. É a relação da mãe amamentando o seu filho. Então por que uma medida cautelar? Porque a medida cautelar é para manter, a medida cautelar é para resguardar, é para proteger situações jurídicas e não bens, necessariamente bens jurídicos. E por que não é uma liminar? Porque ninguém está discutindo o direito da presa, ninguém está discutindo o direito da criança, está se discutindo é uma situação. A liminar, ela resguarda direitos que podem ser feridos pela demora da própria decisão. A antecipação de tutela defende bens que podem ser consumidos ou consumíveis enquanto se espera a decisão judicial. A medida cautelar, ela é para garantir, resguardar, proteger situações que podem ser quebradas, destruídas e jamais recuperadas enquanto não vem uma decisão judicial. Neste caso aqui, o que é realmente a ser protegido é a condição da figura da medida cautelar. Então, por favor, eu não posso, em hipótese alguma, comparar esta situação proposta pela Fundação com aquilo que foi o que está na Constituição, que vem a ser o inciso 67, que é o da prisão civil do depositário infiel. Não posso fazer essa comparação. Espero ter respondido as dúvidas que vocês me mandaram e espero poder continuar resolvendo com vocês as questões que vocês ainda venham a me mandar ao longo das nossas últimas aulas, já que nós estamos indo para o nosso final. Bem, aqui eu tenho um outro problema que vocês deverão resolver dentro daquilo que é
a prova da OAB, que foi vista na última aula e que também suscitou algumas questões de perguntas na internet. E eu vou tentar resolvê-las porque, por incrível que pareça, surgiram mais questões sobre este problema do que a peça processual que eu acabei de ver com vocês. Aqui diz, determinado Estado-membro aprovou uma lei que incluiu a disciplina de formação para o trânsito nos currículos do primeiro e do segundo grau de ensino da rede pública estadual. A esse respeito, responda os itens a seguir utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Eu fiz a referência e destaquei aqui para vocês. A simples menção ou transcrição de dispositivo legal não pontua. Não sou eu que quero isso, gente. Alguns e-mails disseram, mas essa é a tua opinião. Não, não é a minha opinião. Isto faz parte do espelho de correção. O espelho de correção, me parece que alguns sites, inclusive, apresentam o espelho de correção. No espelho de correção se perde ponto se eu só apresento a medida legal. Eu tenho também que explicar o mínimo possível. E aí veio a pergunta, mas por que o problema todo tem a ver com a figura do governador do estado? Se é ou não constitucional, por que seria constitucional? Porque observe, o que afinal de contas, eu não sei se eu me fiz claro na nossa última aula, qual é o problema suscitado ali pela fundação? O que eu tenho é que uma lei estadual diz ali, determinado Estado-membro aprovou uma lei. Então, é uma lei estadual que foi aprovada por uma Assembleia Legislativa desse Estado, ao qual, nesta lei estadual, se inclui uma matéria de trânsito, se inclui uma matéria de trânsito dentro dos chamados currículos, de primeiro e segundo graus. Então, observem, o termo matéria aqui é sinônimo de disciplina, ou seja, é como se fosse, por exemplo, a disciplina, a matéria de matemática. É como se fosse a disciplina de português. É como se fosse a disciplina de história. Então, a matéria de trânsito aqui, o trânsito viria a ser dado por professores, a ser desenvolvido por professores em sala de aula, para que os alunos de primeiro e segundo grau, enquanto estivessem aprendendo o português, a matemática, a história, a filosofia, a física, a química, a biologia, a literatura, também estivessem aprendendo a lei de trânsito. Então, não é sobre a lei de trânsito. Não é isso que trata o problema. O que o problema está tratando é da possibilidade da lei estadual tornar obrigatório nas escolas também o estudo de uma disciplina, de uma matéria chamada trânsito. Então eu não estou mexendo no Código de Trânsito Nacional. Eu não estou criando uma lei alternativa à lei de trânsito nacional. O que eu estou apenas criando neste problema oferecido pela Fundação é o direito, ou não, de se incluir no rol, na relação de disciplinas que um adolescente, que uma criança deverá enfrentar na escola, uma nova disciplina. Em vez de ser psicologia, psiquiatria ou espiritismo, é sobre matéria de trânsito, para que desde pequeno, na escola, a criança, ao se alfabetizar, já tenha também a matéria trânsito. Ou o adolescente, além de estudar o que escreveu Machado de Assis, também numa aula com um professor, ele vai apresentar as questões do que é direito, do que é dever, do que é obrigação, as penas, para que os alunos adolescentes, estudando português, matemática, física, também estudem o trânsito. Então é isso. Eu não disse que a lei estadual criou uma outra legislação de trânsito. Não, a lei estadual nem está aí para a legislação de trânsito. O que a lei estadual está querendo é que a legislação de trânsito passe a integrar, junto com todas as outras disciplinas que estão hoje no Brasil, aquilo que é o rol obrigatório nas escolas de primeiro e segundo grau. Eu vou também aqui, em vez de só ficar lendo Machado de Assis, vou ter uma aula que vai me dar sobre o Código de Trânsito para eu aprender, antes de pegar o carro, como é que eu tenho que respeitar o sistema de trânsito do nosso país. É isso.
diz ali bem claramente, incluiu a disciplina de formação para o trânsito nos currículos de primeiro e segundo grau. Está aí o problema. Analise a constitucionalidade dessa lei estadual. Qual é o problema dessa lei estadual? Nenhum. Porque este Estado, seja ele qual for, não está legislando sobre o trânsito, está legislando sobre educação. Está exatamente tentando incluir na formação dos seus cidadãos uma matéria na escola que deveria, por sinal, ser obrigatória mesmo, que é a legislação de trânsito. Então, se o grande tema que está sendo desenvolvido aqui é o direito de legislar do Estado sobre educação, não há inconstitucionalidade nenhuma, porque está lá no artigo 24, como competência legislativa, está lá colocada a prerrogativa dos estados legislarem sobre educação. Vocês precisam lembrar disso na prova. Vocês precisam lembrar porque é o que vai lhes permitir responder ao examinador que sim, a lei constitucional, a lei estadual, perdão, é constitucional. O artigo 24, ele está colocado dentro daquele rol de competência legislativa. Então, na verdade, o que ele trata dentro da Constituição? Ele trata da prerrogativa, do direito de alguém ter ou não ter a possibilidade de criar sua lei. Então, é de competência legislativa o artigo 24. E o artigo 24, que trata do gênero competência legislativa, tem um tipo. O tipo dessa competência legislativa no 24 é o concorrente. Ou seja, aqui a competência legislativa, ela se apresenta na natureza concorrente. E essa natureza concorrente, ela significa dizer que os entes que têm o direito a legislar não estão colocados no mesmo patamar. Porque, observem, eles concorrem. Quem concorre não concorre necessariamente com as mesmas condições. O concurso é igual para todos, mas nem todos tiveram a mesma formação, nem todos tiveram o mesmo acesso a cursos preparatórios, nem todos tiveram a mesma capacidade de ler ou comprar a melhor bibliografia. Portanto, há uma hierarquia. A competência concorrente, ela cria uma condição de hierarquia entre os entes que têm direito a legislar. Por que eu chamei pela terceira vez a expressão entes? Porque vocês precisam lembrar que o ente é aquele sujeito que tem existência. Neste caso aqui, o que me preocupa é se tem ou não tem existência jurídica. Mas eu estou tratando não de pessoas físicas, eu estou tratando aqui de pessoas jurídicas. Eu quero saber se essas pessoas jurídicas têm existência jurídica para criar legislação. E quem são essas pessoas jurídicas que na Constituição têm existência jurídica para criar, para fazerem legislação? São os chamados entes da federação. Quem são os entes da federação? Quem são aqueles que têm existência para terem o direito de criar legislação? Bom, a União é um ente jurídico. Tem existência jurídica, é uma pessoa jurídica. O Distrito Federal é um ente jurídico, portanto tem existência jurídica. Os municípios também têm existência jurídica, é um ente jurídico. E neste caso aqui, os estados membros também são entes jurídicos e têm existência jurídica. Então eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 entes da federação que têm existência jurídica e que podem ter a prerrogativa, podem ter a possibilidade, podem ter o direito de criarem legislação. No caso do artigo 24, a União está dita no caput. A União tem competência concorrente. Se ela tem competência concorrente, então a União pode legislar, por exemplo, sobre educação. Ela pode criar leis que tratem da matéria educação. Como a União, no 24, pode legislar sobre saúde. Então eu tenho exemplos de matérias que a União pode legislar aqui no artigo 24.
Mas, como eu disse, não é uma condição de igualdade. A União tem a prerrogativa da regra geral. A União, ela cria a regra geral sobre a legislação da educação, sobre a legislação da saúde e assim, etc, etc. Agora, se a União tem a regra geral, é porque ela está acima dos outros dois sujeitos que podem, pelo 24, criarem também legislação. E aqui está colocado no caput do 24, está colocado a figura dos chamados Estados-membros. Os Estados-membros também têm o direito de legislar sobre o quê? Eles também podem legislar sobre educação. A legislação dos Estados-membros sobre educação tem que observar, tem que respeitar a regra geral criada pela educação. Ora, a regra geral criada pela educação não proibiu o Estado-membro de criar uma matéria, uma disciplina obrigatória nas escolas sobre trânsito. Não há proibição. Então, se um determinado estado do Brasil conscientemente resolve colocar, enquanto matéria obrigatória nas escolas, formação de trânsito, este estado não cometeu inconstitucionalidade nenhuma. Porque, primeiro, ele pode, o Estado-membro, legislar sobre educação? Pode, está dado no artigo 24. E ele vai legislar sobre educação criando matérias novas, se elas não foram proibidas pela regra geral da União, o Estado-membro não praticou nenhuma inconstitucionalidade. O terceiro ente que teria essa prerrogativa também seria o Distrito Federal. O município não tem competência legislativa concorrente. Quem tem competência legislativa concorrente, fazer leis, é a União, que sempre cria a regra geral e hierarquicamente está acima do Estado-membro do Distrito Federal, e o Estado-membro do Distrito Federal, que tem as regras específicas sobre as matérias que a União tem a prerrogativa de criar regra geral. Então, onde é que está a inconstitucionalidade ali? Não tem inconstitucionalidade nenhuma. O Estado-membro está autorizado a legislar sobre educação. E eles estão, pelo problema, legislando sobre educação. Ele está introduzindo, o governador, a Assembleia Legislativa, está introduzindo exatamente no rol das disciplinas das escolas públicas estaduais uma disciplina a mais, que é a formação de trânsito. Ah, mas de onde é que ele vai contratar professores? É óbvio que ele vai ter que fazer concurso público para ter professores que possam ter a competência para dar essa matéria aos alunos das escolas públicas de primeiro e segundo grau. Mas isso não é um problema de inconstitucionalidade. Isso é um problema da possibilidade do governador ter feito o estudo capaz de saber quanto no orçamento dele ele vai reservar para fazer esse concurso e, quando fizer esse concurso, efetivamente contratar os concursados. Até o concurso ele vai contratar, vai abrir aquilo que é a condição de professor temporário, professor substituto, para que essa matéria possa ser dada nas escolas públicas estaduais. Então, em relação à letra A, não há nenhuma dúvida. Muitos me perguntaram como é que o Estado pode legislar sobre educação. Ora, gente, na cidade de Porto Alegre, o município de Porto Alegre chegou a criar o sistema da educação por ciclos. E não há esta expressão educação por ciclos em nenhuma lei federal, muito menos na Constituição. E por que o município de Porto Alegre pôde? Porque eu coloquei ali. Ele também tem competência concorrente. Desde que ele não fira a regra geral da União, como ele vai estruturar a formação dos alunos que forem para escolas públicas municipais, isso é uma prerrogativa do município. Inclusive, vocês sabem que em Porto Alegre, as escolas municipais, através da Secretaria Municipal de Educação, ela estabelece um rol de livros obrigatórios de leitura. A Secretaria Municipal tem essa prerrogativa, pode fazer isso, eu posso discordar, eu posso não aceitar a qualidade dos livros que ela vai apresentar para o meu filho ou para o filho dos outros, mas eu não posso negar o direito da proposição da Secretaria Municipal de Educação de escolher um rol de livros que são livros obrigatórios nas escolas públicas municipais, porque a Secretaria de Educação, o município, tem a prerrogativa de legislar sobre educação, desde que aquilo que o município ou o Estado-membro legisle sobre educação não fira a regra geral da União. Então, a letra A
Eu só posso responder conforme a própria Constituição. É absolutamente constitucional, conforme o próprio artigo 24 da Constituição. Mas a letra B, teve gente que não entendeu, mas por que o governador do outro estado não pode ajuizar uma ADI, uma DPF? Porque eu disse para vocês, os governadores do estado estão colocados enquanto sujeitos que podem participar do controle de constitucionalidade. Eles estão colocados no artigo 103 da Constituição Federal de 1988. O artigo 103, ele traz todos aqueles que têm a competência ativa para provocar, para dar início ao que nós chamamos de controle de constitucionalidade. Então eu disse isso para vocês na aula passada. Eu falei isso para vocês, eu tenho certeza, está gravado. E dentro destes aqui, que tem a competência ativa para iniciar o controle de constitucionalidade, que será sempre, neste caso, ações em abstrato, e, portanto, se são ações em abstrato, são concentrado, e se são ações em abstrato ou concentrado, significa dizer que só podem ser propostas para o STF. Eu disse para vocês que a competência deste rol, que é um rol taxativo, dessa relação de sujeitos taxativa, ela não é igual a essa competência, porque existe a competência de natureza universal e existe a competência de natureza não universal. A competência de natureza universal, ela é a competência daqueles que estão no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3, no inciso 6, no inciso 7 e no inciso 8º. Então, quem está nestes incisos tem competência universal. Esta competência universal significa o quê? Significa uma liberação da obrigatoriedade, de provar o que nós chamamos de pertinência temática. Ou seja, estes sujeitos do artigo 103 não precisam provar a chamada pertinência temática. E eu disse na aula para vocês o que significa isso. Significa dizer que no caso da competência universal, não há necessidade de estabelecer uma relação entre a causa que leva este sujeito a entrar com uma ação do controle de constitucionalidade no STF e o pedido ao STF. Ou seja, na competência universal, não é necessário apresentar o nexo causal. Eu não preciso dizer o que me levou a provocar o STF para que ele responda ao meu pedido de declaração de inconstitucionalidade. Isto é a natureza universal. No caso da competência não universal, dentro do artigo 103, são aqueles que estão no inciso 4, no inciso 5 e no inciso 9. Estes aqui, eles são obrigados, é obrigatório a prova da pertinência temática. É obrigatória a prova da pertinência temática. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que estão no 4, no 5 e no 9 são obrigados a dizer que entre a causa, aquilo que os levou a provocar o STF no controle de constitucionalidade em abstrato e o pedido que eles estão fazendo ao STF para, por exemplo, com uma ADIM, uma DPF, uma ADIM por omissão, existe aqui a obrigatoriedade do nexo causal. Eles têm que mostrar para o STF, os do 4, 5 e 9, que entre aquilo que eles entenderam que é inconstitucional e o pedido deles para que o STF reconheça a inconstitucionalidade, há uma relação, que foi isto aqui que os motivou, que foi isto aqui que os levou ao pedido, ou seja, a ação no controle de constitucionalidade. E no caso do inciso 5, eu tenho ali colocado no artigo 103 os governadores do Estado. Os governadores dos Estados membros
da Federação Brasileira, eles são obrigados a apresentar a pertinência temática. E aí eu pergunto para vocês, qual é a pertinência temática? Qual é a causa comprobatória que justificaria ao governador de um outro estado ajuizar a DIO-DPF contra a lei deste estado se ele não é o governador? Inveja? Incapacidade de ter a mesma coragem de fazer uma coisa importante para a construção da cidadania? Isso não é causa que leve a um pedido de controle de constitucionalidade. Então, por que ele não pode? Porque eu tenho que responder aqui, tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação é sim ou não. Eu estou perguntando, pode ou não pode? Não. Eu tenho que começar respondendo a pergunta que me foi colocada. Não, não poderia. Por que não poderia? Porque o governador, como está colocado na Constituição, ele tem o que se chama de competência não universal, competência especial, que é aquela que o obriga a dizer o porquê ele se convenceu que uma lei é inconstitucional. E neste caso não haveria justificativa nenhuma. Então, não, ele não poderia, pelas condições da sua natureza de competência, competência do artigo 103, que lhe justifica o direito de ser polo ativo para ajuizar uma ADI ou ADPF. Neste caso, ele não é polo ativo, ele não tem interesse nenhum. Ele não tem interesse nenhum. O governador de São Paulo não tem nada a ver com o governador do Rio de Janeiro. Nem o eleitor é o mesmo. Então, se o governador do Rio de Janeiro quer criar nas suas escolas públicas estaduais uma legislação específica de trânsito para a formação dos seus cidadãos, o governador de São Paulo, se está com inveja, que faça a mesma coisa. Mas entrar, ajuizar uma ação de inconstitucionalidade no STF para proibir que o outro governador, que é independente dele, faça isso, é absurdo, não há motivação nenhuma, não há razão. Ele que se enforca, então, se ele não tem coragem para fazer isso. Então, está respondida a questão para vocês. É a natureza, ele não tem essa natureza. Tá, mas e o presidente da República poderia? Poderia. O presidente da República poderia, porque ele não precisa provar porque ele está perguntando para o STF se é constitucional ou não. Ele não tem que dizer, mas ele não tem nada a ver com a lei estadual. Não, não tem. Mas ele não precisa provar para o STF o porquê ele está pedindo para o STF dizer que aquela lei criada pela Assembleia Legislativa daquele estado e sancionada pelo governador daquele estado é inconstitucional ou não. Ele pode fazer o pedido e o STF vai dizer que ele não tem nada a ver com isso e o ato não é inconstitucional, ponto. Mas ele pode pedir. A pergunta não foi sobre o presidente, não foi sobre o Procurador-Geral da República, não foi sobre o Conselho Federal da OAB, não foi sobre o partido político com representação no Congresso Nacional, nem sobre a mesa diretora da Câmara, do Congresso e do Senado. Foi exatamente sobre o governador. Então, por este motivo, a resposta é não, não poderia. E eu coloquei, olhem no quadro, esta é a planilha da resposta oficial que eu faria conforme o espelho de correção. No caso da letra B, eu começo respondendo a pergunta. Não. Eu lembro que eu perguntava, o governador do estado poderia? Não, não pode. Uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, e vocês podem complementar, eu complementaria falando da Constituição, o artigo 103 da Constituição Federal. O governador do estado é legitimado especial, ou seja, tem competência não universal. O que significa que o governador só pode ajuizar a ação se demonstrar a existência de pertinência temática entre o interesse do estado e o objeto da ação. Ora, qual é o interesse do estado de São Paulo com a legislação sobre educação do estado do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Ele, governador do estado de São Paulo, que faça a porcaria da legislação dele. Tá claro? Essa questão não suscitou dúvidas, então não vou voltar a ela. Não. Essa é a nossa questão de hoje. Perdão. Por isso que não suscitou dúvidas. Porque eu não tinha ainda discutido essa questão com vocês. Então, vamos ao nosso problema da Fundação Getúlio Vargas. Observem bem aqui o problema. Tício, eles continuam com aqueles nomes absurdos deles. Tício, brasileiro, casado, engenheiro. Na década de 70,
Bom, aqui tem uma informação importante, década de 70. A década de 70 foi marcada pelo momento do apogeu e da queda da ditadura militar no Brasil. Isso significa dizer que ela foi um período excepcional na história do nosso país, na medida em que nós tivemos, por um lado, grandes setores da sociedade apoiando a fase ditatorial do nosso país e parcos, escassos e quase que quixotescos grupos discutindo essa ditadura, que realmente foram pífios os grupos nesse período. Mas muitos sujeitos importantes, apesar de esparsos e pífios esses grupos, se destacaram numa resistência ao golpe militar de 1º de abril de 1964. Alguém em casa vai dizer, não, ele errou, é 31 de março. Não, não é. É que os militares se deram conta que deram golpe no dia dos bobos. Seria muito ruim para eles desfilarem sobre a Revolução de 64 no dia dos bobos. Era só olhar para o lado e ia estar todo mundo com um nariz de palhaço, porque eles são os babacas. Deram um golpe no 1º de abril. Então eles mudaram a data para 31 de março. Se algum de vocês leu o livro 1984 do George Orwell, sabe que ele criou um romance, uma ficção, na qual o personagem principal do livro tem como função no livro, literalmente, apagar fatos históricos ligados a uma pessoa que caiu em desgraça e colocar os fatos da vida dessa pessoa para uma outra pessoa que não os fez, mas que não está em desgraça com o Estado. Ou seja, mexer em datas e mexer em fatos e imputar autorias para A ou B é uma coisa típica de quem escreve a história. Então, o que nós temos ali é que muitas dessas pessoas se tornaram insurgentes contra este golpe que foi no dia 1º de abril, e é o caso do Tício, porque observem, ele participou de movimentos políticos que faziam oposição ao governo instituído. Movimentos políticos não é a mesma coisa que partido político. Na década de 70, o Brasil não tinha partido político. Nós tínhamos, na verdade, duas associações políticas. Uma, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava a ditadura militar, e outra era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Mas nem a Arena, nem o MDB são os tais movimentos políticos. Os movimentos políticos aqui são todos aqueles que, fora dos limites legais, desenvolveram mecanismos de luta, muitos de luta armada, através de atos de terrorismo, contra os militares em nosso país. Então, o Tício, na década de 70, participou de algum desses movimentos políticos que faziam oposição ao governo instituído, que era o governo militar. Por força de tais atividades, na época taxadas de ilegais, taxadas de absolutamente contrárias à ordem, eles eram chamados de bandidos, né? Todos esses que lutaram contra a ditadura. A presidenta Dilma foi uma das que esteve relacionada a esses movimentos sociais, políticos, que lutou contra a ditadura militar no Brasil. Ela faz parte de um desses grupos. Fez. Foi vigiado durante, então, por força de tais atividades, né? Foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Não disse se ele foi torturado, não disse se ele sofreu violência, então isso não faz parte da questão. Lembrem o que eu venho dizendo desde o primeiro dia de aula. Não coloquem nada que não está no problema, não criem, não inventem. Ele foi torturado. Eu não sei, só diz que ele foi preso para averiguações. Eu chamo um de vocês e pergunto, faz parte do movimento tal? Não. Saiu na rua? Não. Foi tu que... Não. Pronto, o cara é dispensado, de repente não é importante. Não quer dizer que sofreu tortura. Eu não tenho nenhuma possibilidade de... mas ali está um indício da tortura. Aonde? Não tem. Preso para averiguações. Averiguações pode ser simplesmente uma oitiva, saber se ele participou ou não, quem é ele, onde ele está, o que ele faz, ponto, acabou e o cara é liberado. Então não me coloquem isso porque não está no problema. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de segurança do Estado, fundamentalmente pelo SNI, na época, e o DOPS, Departamento de Ordem e Política e Segurança Pública, tá? Que eram órgãos de repressão, muitas vezes
com tortura. Não é o caso aqui. Só diz que os movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de segurança do Estado, vírgula, organizados por agentes federais. Após longos anos, observem, no ano de 2010, portanto, aquele período da década de 70 já acabou, porque vocês sabem que na data de 1984, o Congresso Nacional se preparou para finalizar a transição política e, no final de 84, escolheu o Tancredo e o Sarney para serem, pela via do voto indireto, os presidentes civis que substituiriam o último presidente militar, que foi o senhor João Batista de Figueiredo. E o Tancredo e o Sarney foram escolhidos pelo voto indireto, já que, na verdade, ele tinha como grande adversário à época o Maluf, e ninguém queria votar no Maluf, ou quem queria votar no Maluf não teve coragem para votar no Maluf. Então escolheram o Tancredo, que representava o MDB, e o Sarney, que representava uma ala que tinha rompido com a Arena, criado o partido, o PDS, o Partido Democrático Social, o PDS, e junto PDS e PMDB formavam a Aliança Liberal, que venceu pelo voto indireto. Tancredo e Sarney, não tem cabimento isso. Bom, após longos anos, no ano de 2010, Tício requeriu acesso à sua ficha de informações pessoais. Então, o que o Tício está dizendo? Olha, eu sei que nos anos 70 me prenderam porque eu era um ativista e eu sei que escreveram coisas sobre mim, há dossiês sobre mim. Eu quero ter acesso a esses dossiês para saber o que foi dito sobre mim. Então é o que ele está dizendo. Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais. Por favor, sublinhe isso. Ficha de informações pessoais. Ele não está pedindo para saber o que disseram sobre terceiros. Ele está pedindo para saber o que disseram sobre ele. Então, é um direito que ele tem de informação sobre ele, tendo seu pedido indeferido. O pedido dele de chegar ao acesso pessoal foi indeferido em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo ministro do Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejados estão disponíveis para todos os cidadãos. Ora, ou o ministro da Defesa bebeu ou fumou alguma coisa estranha, porque ele enlouqueceu. Ele não pode negar o direito de alguém à informação, afirmando de que os arquivos não são públicos ainda para todos os cidadãos e que alguns arquivos justificariam o impedimento da pessoa buscar sobre ela mesma a informação que o Estado realizou sobre ela. Não há justificativa. A Constituição brasileira predomina sobre qualquer prerrogativa de esboço de lei de segurança nacional. A lei de segurança nacional, que não existe, ela é um conjunto hoje de princípios, mesmo se ela fosse uma lei determinada, clara e objetiva, com normas claramente colocadas no seu texto, não é maior que a Constituição. E a Constituição garante ao Tício, independente desse ato abusivo, coator, ilegal do ministro do Estado de Defesa, garante o direito à informação. A informação que ele está pedindo sobre ele e não sobre terceiros. Ora, se ele está pedindo informação sobre ele e o ministro da Defesa é o representante que está coagindo o acesso do Tício a uma informação pessoal, já deu para vocês se darem conta de qual é a ação que ele vai entrar. Ele vai constituir um advogado para entrar com que ação? Ora, se ele quer informação e a informação sobre ele é o que ele quer, está sendo negado por alguém que representa o Estado, a ação só pode ser uma, e vocês sabem qual é. Está lá no inciso 72 da nossa Constituição. Eu estou falando da ação de habeas data. Então, continuando o problema, olhem ali o problema. Tício, inconformado, procura aconselhamentos com seu sobrinho Caio, advogado, que propõe apresentar ação judicial para acessar os dados do seu tio. Na qualidade de advogado contratado por Tício,
Redija a peça cabível ao tema, observando 1. Competência de juízo. 2. Legitimidade ativa e passiva. 3. Fundamentos de mérito constitucional e legais vinculados. D. Os requisitos formais da peça inaugural. Vocês não podem fugir dessas condições aqui. Vocês não podem fugir, porque estas são as perguntas que estarão colocadas dentro do espaço da correção que vocês devem responder. Então, vamos olhar como será respondido por vocês. Primeiro, de quem é competência? A competência está na Constituição. Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição Federal de 88. Ou seja, é competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade ativa é do Tício. Por que é do Tício? Porque é ele que quer saber sobre as informações pessoais que foram criadas, constituídas contra ele. Então, ele é o autor. Quem é o inimigo dele? Quem é o adversário dele? O inimigo adversário dele é quem negou o direito do Tício a uma informação pessoal. É quem não deixou que ele tivesse acesso a esta informação pessoal. Quem é a pessoa? Foi o ministro da Defesa. Porque foi ele que disse não. A informação consta de dossiês que não podem ser oferecidos aos cidadãos. Mas só um pouquinho, não são os cidadãos que estão pedindo. É o Tício pedindo informação que foi construída sobre ele. Bom, vocês vão qualificar a parte, está lá dizendo que o Tício, engenheiro, etc., o ministro da Defesa, e o procedimento. O procedimento processual específico é o da Lei 9057/97. Por que é o 9057/97? Porque esta é a lei da ação de habeas data, ao qual vocês vão construir a base da petição de vocês, junto com as regras suplementares da petição inicial no CPC, ou seja, o artigo 208. O artigo 208, mais a Lei 9057/97, mais o inciso 72 do artigo 5º da Constituição, é todo o espaço legal que vocês têm para construir o direito do Tício, buscar as informações que foram feitas sobre ele e negadas pelo ministro da Defesa do Brasil. O pedido vai ser a procedência do pedido, marcando-se, isso é importante, isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Na ação de habeas data, no pedido, vocês devem pedir que se marque dia e hora para que o impetrado forneça as informações requeridas pelo impetrante. Por que que no pedido eu tenho que pedir que o juiz, que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, relator, estabeleça o dia e hora? Porque eu não posso simplesmente dar a vitória para o Tício. Ok, o Tício tem direito às informações. Sim, mas quando? Porque a ausência dessas informações, a demora para que eu tenha acesso às informações que foram construídas contra mim, ou sobre mim, ou de mim, podem me gerar direito à minha honra, nome e imagem. E eu posso, por uma série de artimanhas administrativas, não fazer rapidamente aquilo que foi decidido em sentença tomada pelo STJ. Então, no pedido de habeas data, é importante que vocês peçam, primeiro, a deferência, a procedência, que ele seja aceito o pedido pelo juiz, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, e que se marque, que ele marque no segundo pedido, dia e hora para que o impetrado, Ministério da Defesa, Segurança e Defesa, forneça as informações requeridas pelo impetrante. Deferimento da juntada de documentos, vocês devem pedir isso. Por quê? Porque é necessário destacar que há um mandato especial, porque a procuração que o Tício vai firmar com o advogado, e vocês têm que lembrar disso para a segunda prova, sobre habeas data, não é uma procuração de poderes especiais ou de poderes específicos. Não é em plural. Pode ser se no mandato estiver dito que é para também propor ação de habeas data. Porque vocês devem pedir a juntada dos documentos, porque ninguém, nem advogado, que é membro da Igreja Pura de Jesus Cristo dos últimos dias, pode em boa vontade entrar com a ação de habeas data se a pessoa não autorizou previamente, claramente.
A ação de habeas data é personalíssima. Ela não pode ser pedida para terceiros e por terceiros. Se os terceiros estão pedindo para mim, é porque eu tenho documento firmado que é claro, objetivo, direto, inquestionável, inegavelmente feito por mim, assinado por mim, autorizando o terceiro a entrar com a ação de habeas data. Então, eu preciso que no pedido se defira a juntada de documentos, porque senão o advogado do Tício não poderá impetrar a ação de habeas data, porque o ministro do STJ vai dizer: esta é uma ação personalíssima, não cabe ao advogado decidir pela parte se a parte quer ou não quer entrar em contato com a informação constituída contra ela, sobre ela ou dela. É só a própria parte que pode, pelo advogado, se expressamente, claramente, objetivamente autorizado, só assim é que pode o advogado representar a parte na ação de habeas data. Então, essa procuração tem que estar junto com a inicial, que é a peça vestibular de habeas data. Notificação para prestação de informações da autoridade coatora, porque ela vai ser chamada a dizer por que ela não deu o direito do Tício entrar em contato com esta informação sobre ele, e dependendo do que disser a informação coatora, sendo agente público, pode sofrer um processo de improbidade administrativa por responsabilidade, por quebra de ética e outros quesitos mais, e intimação do MP para se manifestar. O Ministério Público tem que se manifestar, porque enquanto custo legis e longa manus, ele tem que estar presente no processo, no procedimento, para garantir a lisura do direito de Tício do Estado. Então, montando a peça, esse problema peça oferecido pela OAB, excelentíssimo senhor, doutor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Por que é para o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça? Porque eu já coloquei para vocês, eu não posso escolher o nome do ministro que eu quero que seja o relator, nem no STF, nem no STJ. Então eu faço genericamente para o ministro presidente, ok? O ministro-presidente, ele recebe. Não é ele que vai ser o relator, é ele que vai distribuir o processo para alguém. Então, tem que ser endereçado para ele. E lembrem o que eu falei na última aula. Eu disse para vocês, não podem simplificar, abreviar a qualificação da peça. Vocês não podem abreviar excelentíssimo, nem o senhor, nem o doutor, nem o tribunal. É excelentíssimo, escrito de forma extensa, literal, excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Por que não é excelentíssimo senhor doutor juiz? Porque o ministro do STJ, o ministro do STF não é exatamente um juiz, ele é ministro. Então, tem que ser por extenso, não podem abreviar. É excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Lembrem, desculpem, foi escrito errado aqui. Está ali dito deixar espaço em branco. Deixar espaço em branco. Não tem essa de deixar espaço em branco. Espaço em branco, perdão. Deixe um espaço em branco. Eu estava tentando arrumar aqui o erro da ortografia e me perdi. Deixe um espaço em branco para mostrar para o examinador de que vocês têm prática. Porque geralmente a gente faz o cabeçalho para quem eu estou mandando a questão e deixo um espaço de 10 linhas para despachos. Então só deixem uma linha para que o examinador saiba que vocês têm experiência, já viram pelo menos uma ação de habeas data. Para que ele saiba que vocês sabem que ali vai aparecer o despacho do ministro do STJ, relator. Então, depois desse espaço em branco, que faltou se decidir ali, era isso que eu ia arrumar, coloquem, qualifiquem quem é que é o autor. Legitimidade ativa, Tício, brasileiro, RG, XXX, CPF, XXX, eu não sei, não está na questão. Residente domiciliado, não sei aonde, não sei o nome da rua. Por ser o bastante procurador, entre parênteses, em anexo se junta a procuração. Vocês podem colocar em anexo se junta a procuração com um poder específico para esta ação. Podem dizer isso não será considerado errado.
com endereço profissional, a rua XXX, OAB XXX, porque eu preciso dizer aonde mora o advogado, porque quem vai ser intimado, citado, notificado para agir no processo é o advogado e não vocês, porque vocês só podem atuar no habeas data através do advogado. Então, tem que botar, sim, o endereço profissional do advogado. Vem respeitosamente frente a Vossa Excelência propor ação de habeas data. Essa é a ação. Ação de habeas data. Aonde é que está dito que onde é que aparece a legitimidade para ação de habeas data? No artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal de 88, bem como na Lei 9.507 de 97, em face contra quem? Então, quem é a legitimidade passiva? Quem é o réu? Em face do excelentíssimo senhor ministro de Defesa. Ele é o réu. Por quê? Porque foi ele que disse não. Estava no problema, eu mostrei para vocês. O Tício pediu e o ministro da Defesa disse não, alegando condições de Lei de Segurança Nacional. Então é contra ele é a autoridade, ele é o agente que impediu o Tício de entrar diretamente em contato com a informação que o Tício estava buscando. Então é ele, não é a União. A União não foi quem impediu. Quem impediu foi o ministro da Defesa, pelos motivos e fundamentos que se seguem. Então, dos fatos, o que vocês vão colocar nos fatos? Eu venho dizendo para vocês, desde a primeira aula, o problema que a Fundação apresentou para vocês são os fatos que vocês vão colocar na peça. Vocês não vão inventar nada. Porque Tício ficou desempregado, porque ele foi torturado. Isso não estava no problema. Vocês vão pegar o problema e vão colocar os fatos. Tício, brasileiro, tal, vem, como está na Constituição, buscar informações que se constituiu contra ele, na medida em que, durante a década de 70, ele, por participar de movimentos sociais, esteve várias vezes preso e foi seguido de perto, sofreu vigilância dos órgãos de segurança que constituíram informações sobre ele, que agora, em 2010, ele quer saber o que foi dito e que por atitude coatora, ilegal, abusiva do ministro da Defesa e Segurança foi negado. Então é isso, fatos, não inventaram nada. Era o que estava dito no problema. Do direito. O direito será o inciso 72 do artigo 5º da Constituição, mais a Lei 9.507/97, mais aquilo que está no próprio CPC, artigo 208, que geram, que estruturam, que montam o direito do Tício em entrar com a ação de habeas data. Então vocês têm ali todo o universo do direito. Do pedido, eu disse no pedido. No pedido vocês vão pedir, diante do exposto, requer-se digne Vossa Excelência a, primeiro, julgar totalmente precedente o pedido, julgar o habeas data precedente. Vocês querem que ele seja aceito. Mas lembrem o que eu falei, marcando-se dia e hora para que o impetrado forneça as informações aqui requeridas pelo impetrante. Pergunta que vocês podem se fazer. Na letra A, eu posso, em vez de colocar tudo na letra A, fazer a letra A ser só pedir o julgar totalmente precedente o pedido? Posso. A letra B pode ser julgar, determinar que a marcação de dia e hora para que o impetrado forneça as informações aqui requeridas pelo impetrante. Eu coloquei tudo dentro da letra A porque vocês têm linhas para o problema e vocês podem já ter usado muitas linhas. E para não ficar riscando o próprio rascunho de vocês e criando confusão, eu coloquei dentro da letra A 2 pedidos. Primeira parte, julgar precedente o pedido, aceita-se o habeas data. E segundo, marcar dia e hora para que o ministro da Defesa forneça as informações aqui requeridas pelo impetrante. Então, se vocês transformarem a letra A em A e B, não tem problema nenhum. Foi por uma questão de economia de linhas que eu coloquei tudo na letra A. Só que, independente, se aparece tudo só num pedido ou em 2 pedidos, não esqueçam de pedir ao juiz, ao ministro, que marque dia e hora
para que essas informações sejam abertas, fornecidas, entregues, permitidas ao autor, ao impetrante, a quem busca o habeas data. D. Deferir a juntada de documentos que acompanham esta inicial, o termo do mandato, o ato administrativo do ministro da Defesa que disse não, nos termos do artigo 8º da Lei 9.507/97. Aqui faltou a letra C, mas aqui é letra C, terceiro pedido, notificar e requisitar a prestação de informações da autoridade coatora. Então, falta o excelentíssimo senhor ministro da Defesa, segundo o disposto no artigo 9º da Lei 9.507/97. Faltou a letra C aqui, então coloquem letra C, terceiro pedido, e faltou a letra D, intimar o MP a se manifestar. 1 ou 2 pedidos, 3, 4, 5 ou 4. Eu botei na A 2 pedidos, B, C e D. Então vocês aqui têm que responder a isso. Tem que colocar a marcação de dia e hora, tem que colocar que os documentos têm que ser aceitos pelo ministro ou pelo juiz, tem que pedir que se requisite a prestação de informações da autoridade coatora, para que ele diga por que ele fez isso, porque dependendo da resposta será possível iniciar um processo de responsabilidade por administração, responsabilidade no sentido de impropriedade administrativa, improbidade administrativa, e depois intimar o MP a se manifestar. Então o pedido é este universo para ação de habeas data. Chamo a atenção mais uma vez, tem que pedir a marcação do dia e hora, porque senão fica muito complicado saber quando é que o ministro da Defesa, ou seja, quem for, vai permitir que eu possa entrar em contato com a informação sobre mim. Nestes termos pede deferimento, valor da causa tem habeas data, mas eu não sei qual é o valor da causa. Eu vou botar de alçada. Eu não sei. Coloquem XXXX. Município, eu não sei qual é. A data, eu não sei qual é. Eu sei que é 2010, mas não posso botar XXX de 2010. Então, ali diz que em 2010 ele pediu, mas não quer dizer que ele entrou em 2010 com a ação de habeas data. Ele pode ter entrado em 2011. Então, não tem uma data específica. O advogado, né? OAB, a mesma coisa. Então, não inventem. Tem gente que chega a inventar número de OAB. Não pode. Não pode. Porque o número que vocês estão inventando de OAB pode existir. Então, não pode, tá? Então, tem que ficar nesse sentido. Tá? Agora, não mais para um problema peça. Agora para um problema. Vocês vão acompanhar ali no quadro, vão ficar ouvindo a minha voz, e eu vou trabalhar com vocês esse problema para vocês terem tempo de copiar e destacarem o que eu vou destacar com vocês. Morales, de nacionalidade cubana, participante de reality show, produzido e divulgado por emissora de televisão brasileira, alega que teve o seu direito fundamental à intimidade violado. Sublinhe, direito fundamental à intimidade violado, ao serem amplamente divulgadas imagens suas em atos de convulsão, decorrentes de disfunção epilética que possui. Não seria o caso de quem estivesse na BBB, que nem alguém que toma banho pelado e diz: ai, não sabia que ninguém estava me vendo. E eu não vi ninguém me vendo. Sim, ela não viu, ela vendo a câmera, ou câmeras que estão levando a milhões de brasileiros que pagaram o pay-per-view para vê-la pelada. Então ela não pode ficar constrangida e entrar contra a Rede Globo. Neste caso, o cara teve um ataque epilético no BBB e mostrar nas cenas. O que vão fazer? Cortar? Não, tem gente que paga, vê 24 horas por dia, tá vendo ali, é um direito. Eles entraram e assinaram um contrato. Assim, após sua saída do programa, ingressa com demanda em face da emissora de televisão. Então, na verdade, o que ele está tentando defender é honra, nome e imagem. A. É possível invocar um direito fundamental previsto na Constituição em uma demanda movida contra um particular? Sublinhe, é possível. Sublinhe isso. B. Seria correto o argumento, posto em sede de defesa, que a norma constitucional que resguarda o direito à intimidade não pode ser invocado, tendo em vista a ausência de lei disciplinando o dispositivo constitucional? Sublinhe ali. Seria correto o argumento que a norma constitucional que resguarda o direito à intimidade não pode ser invocado, sublinho, não pode ser invocado,
Vamos ver se tem C. Não, não tem C. Então, obrigatoriamente, estes são os dois universos que vocês têm que enfrentar. Se o Morales tem direito fundamental previsto na Constituição, já que ele está movendo contra um particular que é emissor de televisão, e que não poderia ele invocar, tendo em vista a falta de uma lei que disciplina o dispositivo constitucional. Como é que eu fiz a resposta? Primeiro, uma observação. O objetivo da questão é verificar se vocês têm conhecimento das características dos direitos fundamentais, bem como das teorias acerca de sua aplicação. Por favor, guardem essa minha observação. Durante toda a questão oferecida para vocês, voltei a ela, o que eu quero saber é se vocês dominam o direito de intimidade, vida privada, honra, nome, imagem, direito de lesão e direito de resposta à lesão. Então, eu estou trabalhando fundamentalmente com direitos fundamentais, com o artigo 5º. Então, aí vem a primeira resposta. Qual foi a primeira pergunta? A. É possível invocar um direito fundamental previsto na Constituição em uma demanda movida contra particular? Eu respondi. Deve ser respondido que é possível. Sim, é possível a demanda. E vocês devem explicar que vem a ser de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, bem como esclarecendo que essa eficácia horizontal decorre da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Então, o que eu quero dizer com a resposta da letra A, que é o que me preocupa que vocês têm que saber para a resposta dissertativa da segunda fase da prova da OAB. Por favor, me acompanhem aqui, me desculpe tomarem o tempo de vocês, mas me acompanhem aqui no quadro. Olhem o que eu botei, eficácia horizontal. O que significa a figura da eficácia horizontal? Por que vocês têm que fazer esta referência na resposta de vocês na prova da OAB? Em nosso país, a teoria que nós aceitamos como predominante em matéria de direitos humanos, ela vem de um autor chamado Robert Alexis. O Alexis, ele claramente diz o seguinte: não existe um direito fundamental mais importante que outros direitos ou do que outro direito fundamental. Ele claramente coloca que todos os chamados direitos fundamentais, todos eles, sejam quantos forem, sejam quais forem, todos eles estão colocados numa mesma horizontalidade. Se eles estão colocados dentro de uma horizontalidade, qual deles é mais importante? Eu não sei. Isso significa dizer, então, que eu preciso, para decidir, eu preciso de uma teoria, a chamada teoria da adequação. A teoria da adequação será aplicada através de um método, que é o método da ponderação. Eu tenho que ponderar, eu tenho que adequar. Eu tenho que adequar e ponderar o quê? Eu tenho que adequar e ponderar o direito que eu vou defender em relação ao fato da vida. Ou seja, em relação ao fato concreto que eu quero efetivamente defender. O fato da vida, que é o fato concreto, é que vai me permitir saber, dentro dos direitos fundamentais, qual deles deve ser o mais eficaz para efetivamente proteger o fato da vida. Então, pela teoria do Alexis, nesta eficácia da horizontalidade, existe o que ele chama de conflito, existe do que ele chama de conflito de direitos fundamentais. Há sempre esta possibilidade, porque nenhum deles é mais forte, nenhum deles é maior do que os outros.
então eles entram em conflito. No caso da questão, olhando a questão, nós temos, por um lado, o direito do Morales, que é um direito ao qual ele tenta buscar, que é o da vida privada, o direito que ele tem do direito fundamental à vida privada, o direito que ele tem ao direito fundamental da intimidade, o direito que ele tem, o direito fundamental à honra, à imagem e ao nome, bem como o direito que ele tem, direito fundamental, do chamado direito de dano moral. Então, eu tenho um conjunto de direitos fundamentais que forma a prerrogativa do direito do Morales. Contudo, eu também tenho os direitos fundamentais da empresa de televisão, ao qual, quando acabou por vincular essas imagens, era num programa. E este programa não obrigou o Morales a entrar, não buscou o Morales e o obrigou a entrar. Isso aqui não é jogos vorazes, não tem nada aqui, não tem nenhuma obrigatoriedade de cada estado mandar 2 jovens para serem jogados numa arena para se matarem, não tem aqui. Então, ele optou porque quis e, portanto, a empresa de televisão tem um contrato e este contrato o Morales assinou porque quis assinar. Então, eu tenho 2 direitos fundamentais aqui em conflito. Ora, o que vai acontecer? O juiz tem que decidir. Ou o Morales pode processar a televisão por tê-lo exposto no momento de convulsão a todo o Brasil, ou a televisão não pode ser processada pelo Morales porque ela não fez nada de errado. E, portanto, é o Morales que está ferindo a honra, é o Morales que está ferindo o nome, é o Morales que está ferindo a imagem da empresa de televisão. É isto aqui que gera o conflito de direitos fundamentais. É isto aqui que é a eficácia horizontal. Eu vou ter que decidir qual desses 2 conjuntos de direitos, entre uma parte e outra, atende melhor ao fato da vida. Portanto, o efeito deste conflito é um efeito de eficácia. Por que é um efeito de eficácia? Porque o juiz pode entender que o direito da vida privada do Morales é maior que o direito ao contrato, ao firmar contrato de associação da empresa de televisão, ou de que o direito à intimidade do Morales é maior do que a honra da televisão, que não fez nada errado. Mas observem, o direito fundamental à honra, o direito fundamental ao contrato, o direito à intimidade, à vida privada, não deixam de existir só porque o juiz vai dizer que um ou outro está mais correto, adequado ao fato da vida. É que para este fato da vida, a convulsão do Morales, demonstrada pela televisão, um desses conjuntos ou um desses direitos fundamentais, para este juiz, é o que melhor representa o direito da parte. E ele vai escolher aquele direito específico, tirando a eficácia dos outros. Isso não quer dizer que numa nova outra ação do Morales contra a empresa de televisão, se na primeira ação o Morales ganhou, na segunda nada obriga que ele ganhe de novo, pode ganhar a empresa de televisão. E se na primeira ação ele ganhou em nome da intimidade, agora ele perde em nome da honra. Os direitos fundamentais não são revogados só porque um deles, que entrou em conflito com o outro, não foi o aplicado ao fato da vida. O que acontece como resultante do conflito de direitos fundamentais, o resultante disso é uma perda de eficácia. Mas é uma perda de eficácia apenas e tão somente ao fato da vida. Porque um outro juiz, numa outra turma, no mesmo dia, julgando um mesmo caso de partes diferentes, pode dar entendimento diferente. Porque os direitos fundamentais não perdem validade, não perdem vigência, não perdem existência. Eles, para o fato concreto, teoria da adequação ponderando para o fato concreto, perdem eficácia.
Isto é a ideia de eficácia horizontal. Por isso que na letra A eu coloquei, deve ser respondido, que sim, é possível a demanda, o Morales tem o direito de entrar com ela, explicando o que vem a ser a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Foi o que eu botei no quadro para vocês. Bem como esclarecendo que esta eficácia horizontal decorre da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Por que eu disse que é objetiva? Porque eu botei no quadro. É objetiva na medida em que eu tenho uma teoria com um método ao qual se permite que os magistrados possam seguir. Então eu tenho que destacar na minha resposta esta condição objetiva dos direitos fundamentais, que é a presença da teoria da adequação através do método da ponderação, que é fruto da obra, que é fruto da influência do Robert Alexy. O nome do livro dele são Direitos Fundamentais. Esse é o nome do livro, Direitos Fundamentais, ao qual o ordenamento jurídico segue, ao qual o direito jurídico brasileiro se submete. Então, graças ao Alexy, eu tenho uma dimensão objetiva, porque neste livro ele traz, o Alexy, a tese da teoria da adequação e o método da ponderação. Então, é uma pergunta que num primeiro momento parecia simplória, mas que exige de vocês uma reflexão sobre o que de fato está sendo pedido. Sim, é possível, mas por quê? Porque existe uma eficácia horizontal que rege a relação dos direitos fundamentais no Brasil, permitindo que o juiz opte ora por um, ora por outro, porque, segundo Alexy, há uma dimensão objetiva que leva os direitos fundamentais a se adequarem, a serem ponderados qual que eu quero para o fato da vida. Então, esta é a condição da resposta da letra A. Espero ter ficado claro para vocês. E qual era a pergunta da letra B? A letra B dizia, seria correto o argumento posto em sede de defesa? Sede de defesa. Gente, quem é que está se defendendo aqui? O autor era o Morales. Quem é que está se defendendo? A empresa de televisão. Então, a pergunta da letra B, ela não está perguntando sobre estratégia do texto do advogado do Morales. O Morales é o autor. A pergunta tem a ver com o réu. A sede de defesa é a televisão arrazoando, apresentando contra as razões do Morales. Então, diz a pergunta, seria correto o argumento posto em sede de defesa que a norma constitucional que resguarda o direito à intimidade não pode ser invocado, tendo em vista a ausência de lei disciplinando o dispositivo constitucional? O que eu coloquei para vocês? Não é correto o argumento de defesa. Mas como não é correto o argumento de defesa? Senhores, a empresa de televisão, ela está se defendendo, dizendo que não pode, em sede de defesa, tá aqui, a empresa de televisão, ela é, para nós, ela é o réu. O autor é o Morales. E o réu está dizendo que o Morales não pode fundamentar o seu pedido em cima da teoria dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais no Brasil não têm lei específica. Mas como não tem lei específica? Como não tem lei específica? Vocês, que são advogados já, só falta a maldita carteira da OAB, vocês sabem disso. Claro que tem lei específica. Qual é, pessoal, a lei específica dos direitos fundamentais? Vocês sabem, a lei específica dos direitos fundamentais é a Constituição Federal de 1988. Quer lei específica melhor que essa? Quer lei específica maior que essa? Não existe. Eu não preciso de regra infraconstitucional falando sobre direitos fundamentais para dizer que direitos fundamentais é uma mera hipótese. Não preciso disso. A Constituição me traz tudo o que eu preciso saber sobre os direitos fundamentais, sobre a eficácia horizontal,
sobre o fato de que não há um direito fundamental maior que outro. Então, é um absurdo. A própria condição do artigo 5º já é a lei específica sobre direitos fundamentais. Então, o que eu botei para vocês como uma orientação de resposta? Os direitos individuais, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, têm aplicabilidade imediata, prescindindo de edição de norma regulamentadora, salvo quando a própria Constituição assim ou exigir expressamente. É o caso do direito de greve. O direito de greve, a Constituição expressa uma lei infraconstitucional. Mas no caso dos direitos fundamentais a nome, honra, imagem, vida privada, não. Mas de jeito, maneira, não. Está dado isso. Lá no inciso 9 está dado isso. No inciso 8º está dado isso. Então eu não preciso da lei específica. Ah, mas como é que eu vou montar a petição inicial? Pelo amor de Deus, usando o artigo 208 do CPC. O Código de Processo Civil vai me trazer agora as condições processuais para eu montar a minha peça vestibular, a minha peça inicial. Vai dizer o que tem que constar. Eu não preciso de uma lei número tal que trata do procedimento para direitos fundamentais. A Constituição já é a lei e o Código de Processo Civil traz os fundamentos que devem constar obrigatoriamente na peça vestibular que o advogado do Morales está apresentando. Então, o argumento do advogado da empresa de televisão é pífio, é procrastinatório, seria até irresponsável. Eu diria que esse advogado que tem a carteirinha e vocês não têm, que não deveria ter, ele que não podia ter passado na prova da OAB. Como é que ele vai dizer que direito fundamental precisa de lei específica, caso contrário não pode ser proposto como argumento para autor ou para réu? É absurdo. A Constituição é o argumento. E eu fiz questão de destacar para vocês o argumento legal. Artigo 5º, parágrafo 1º. Diz aplicação imediata. Imediata é sem meios. Então eu não preciso de nada fortalecer e para, através dessa tentativa de fortalecimento que é trazer o argumento dos direitos fundamentais para a minha peça vestibular ou para a minha contra-razão, dizendo que a lei infraconstitucional tal. A Constituição é toda a lei. É a lei mais fortemente específica que tem sobre direitos fundamentais. Tá claro? Este outro problema é importante que vocês acompanhem. Ele não é difícil. O anterior era bem mais difícil. Lei do município YY. Pelo amor de Deus, então não me põe um nome. Tá dado, é YY. Bom, tem tanto município aí que tem cada nome que não me surpreenderia que tivesse município Y no Brasil. Tem uns aí que vocês dá de chorar o nome. De iniciativa da Câmara de Vereadores, estipulou novo plano de carreira para a categoria de professores municipais. Por favor, sublinhe, novo plano de carreira para a categoria de professores municipais. Professores municipais, pessoal, são servidores do Executivo. A Câmara de Vereadores representa o Legislativo. Então, observem a sacanagem da construção da pergunta. O Legislativo estaria estipulando o novo plano de carreira para servidores do Executivo, impondo remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local. O percebido aqui tem sinônimo de recebido. Com base no caso proposto, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira pergunta. Observadas as regras constitucionais, há vício na referida lei? Então, a primeira coisa que vocês têm que enfrentar é a lei do município. Tem ou não tem vício? Sim ou não? Segundo, a vinculação de remuneração entre poderes é acolhida no texto constitucional? O que eu quero perguntar em relação à letra B? O poder legislativo pode tratar de plano de carreiras do plano executivo? O
Poder Executivo pode tratar do plano de carreira do Poder Legislativo? O Poder Legislativo e o Poder Executivo podem tratar do plano de carreira do Poder Judiciário? O Poder Judiciário pode tratar do plano de carreira do Poder Executivo e Legislativo? Então, percebam, eu não estou discutindo o índice de aumento, remuneração, etc. Eu estou dizendo que um poder está determinando o plano de carreira dos servidores de um outro poder. É isso que eu estou discutindo. Repito o que eu já repeti. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. Eu acho que vocês, olhando como vocês estão olhando agora, o problema aí na tela do computador de vocês, vocês já têm toda a resposta do mundo. A Câmara de Vereadores pode determinar plano de carreira, índice de remuneração para servidores de um outro poder. Ela tem esta prerrogativa ou ela não tem essa prerrogativa? Então, observem o que eu estou perguntando ali. Observadas as regras constitucionais, há vício na referida lei? Como é que uma lei... Eu fiquei quieto para vocês pensarem. Uma lei do Legislativo pode arbitrar sobre plano de carreiras de servidores do Executivo? B. A vinculação de remunerações entre poderes é acolhida no texto constitucional? Vamos à resposta então. Vocês já sabem, já sabem. O candidato deverá, na essência, observar quanto às perguntas seguintes. Em relação a, claro que há vício de iniciativa. É óbvio que tem vício de iniciativa. A iniciativa é quem propõe. E quem pode propor plano de carreira sobre os servidores do plano executivo? Não é o legislativo nem o judiciário. É só o plano executivo. Está lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. Alguém vai dizer assim, mas Marcelo, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, não trata de prefeito, nem de professores do município, trata do presidente e dos servidores do Executivo Federal. Sim, mas e o princípio de simetria? O princípio da simetria diz o quê? Em relação a plano de carreiras do Poder Executivo, só o titular do Poder Executivo é que tem essa iniciativa. Presidente, governador e prefeito. Por isso que eu coloquei, sim, há vício. Não cabe à Câmara de Vereadores, cabe ao prefeito. Então, tem o vício. Aonde está o argumento legal? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. E onde é que está isso? Na Constituição Federal, que diz o quê? Que atribui ao chefe do Poder Executivo a iniciativa quanto ao tema de servidores públicos. Tá, mas não falou do secretário, não falou do município. Não. Mas aí é que entra na resposta de vocês o princípio da simetria. Aquilo que vale para o Poder Executivo Federal, simetricamente vale para o Executivo Estadual, simetricamente vale para o Executivo Municipal. Então, há vício, porque a iniciativa foi do Legislativo. B, não, pois do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, veda equiparação, vinculação remuneratória de qualquer espécie. Lembram qual era a questão B? A vinculação de remuneração entre poderes é acolhida no texto constitucional? E eu disse, poderia, e eu fiz até a descrição, executivo, falar sobre remuneração do legislativo, eu fiz toda aquela colocação. É acolhida ou não? Então vem a resposta. Não, não é acolhida. Pois o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, veda equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie. De qualquer espécie. Então, em ambas as perguntas, há um ponto de interrogação. Em ambas as perguntas, a primeira palavra é não e sim. Eu tenho que me posicionar. Há ou não há vício? Sim, há. Pode ou não pode? Não, não pode. Porque a Constituição Federal veda. Artigo 37, inciso 37. Tá claro, senhores? Artigo 37, inciso 13, 37. Inciso 13 da Constituição Federal. Essa questão não era difícil. Ela apenas exigia de vocês coragem para que vocês pudessem enfrentá-la.
Tá, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Vimos uma peça, mas vimos problemas. E agora, nessas 2 últimas aulas que nos faltam, eu vou ver mais problemas, porque as peças da prova do AB nós praticamente já vimos em todas as nossas 8 primeiras aulas. Muito obrigado. Lembrando que o meu e-mail é amarcelopacheco@yahoo.com.br e que vocês devem enviar todas as perguntas para mim, principalmente dessa última questão, porque vocês precisam lembrar que o princípio de simetria tem que aparecer por parte de vocês quando vocês estão justificando que um poder não pode entrar em relação ao outro ou que um poder que está previsto na Constituição pode ser extensivo para o mesmo poder, só que em natureza diferente. Federal na Constituição, estadual e municipal fora dela. E lembrando sempre que no caso da resposta da letra B, se alguém está pensando, tudo bem, o artigo 37.13 veda, mas também eu não poderia dizer que conforme o artigo 2 há uma independência dos poderes? Claro que eu poderia colocar. É que vocês não vão perder nota nenhuma por não colocarem o artigo 2 na resposta da letra B. Porque vocês vão perder se não destacarem diretamente aquilo que foi perguntado. Se existe ou não existe vedação. A vedação existe claramente colocada no artigo 37, inciso 13 da Constituição. Tá? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.